Olá, iniciou. Olá, olá, olá. Hoje o tema realmente está incrivelmente incrível. Sério, é um tema que pode gerar aí muitos benefícios e um despertar na vida dos casais ou de uma pessoa em comum, uma pessoa que está só, vamos colocar assim, porque às vezes há coisas que impedem um relacionamento de qualidade. Há situações vividas na primeira infância, especialmente, que impedem que as pessoas construam relacionamentos saudáveis. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre pessoas que tentam construir relacionamentos saudáveis e parece que existe algo que impede. O tema da live hoje é: ele impede o seu relacionamento de ser saudável, de você viver um relacionamento saudável. Então, chame aí o parceiro, a parceira, vamos participar desse momento, vamos trazer uma clareza aqui. É um conteúdo que de fato pode gerar mesmo um despertar e ajudar, casais a construírem relacionamentos prósperos. Não são as grandes coisas que eu costumo dizer que geram os maiores resultados. Às vezes é uma mudança mínima de direção que a gente encontra um resultado positivo. Às vezes não falta muito para você ter um relacionamento de qualidade, um relacionamento saudável. Às vezes só falta mudar um grau. Porque se você muda um grau, você muda lá na frente, a 500, 600 metros, já a distância que você vai, quer dizer, o caminho que você vai pegar já é outro. Nos mares, os comandantes, se eles pedirem para colocar um grau para a esquerda ou para a direita, à medida que o navio vai andando, vai se deslocando, um grau errado vai chegar num destino totalmente diferente do que era programado. Então, você entende? É uma pequena mudança que pode gerar grandes resultados lá na frente. Talvez agora, no momento, a curto prazo, o que uma coisinha vai modificar lá na frente? Não, mas é através de uma pequena mudança que a gente vai fazendo outras pequenas mudanças e daqui a um tempo a gente tem grandes resultados. Então vamos lá. O que ele impede a gente de ter, as pessoas de ter um relacionamento saudável? O que é ele? É os chamados ganhos indiretos. Já ouviu falar de ganhos indiretos? Os ganhos indiretos vêm de um processo contínuo de traumas. Eu costumo chamar, entre aspas, de retraumas. Vamos supor que a pessoa passou por questões na infância dela, aí ela passou por fatos e sentiu sensações à medida que ela foi crescendo. Vamos voltar, vou dar um exemplo prático. Imagine que lá na primeira infância uma mulher foi abandonada pela mãe. Mesmo que a mãe estivesse próxima, ela construiu uma sensação de estar sendo abandonada, de estar sempre lá sozinha, ela estava querendo atenção. E eu estou falando na idade de uma criança, de 1, 2, 3 anos, e a criança está sentindo a necessidade, e não tem a mãe lá próxima. Ela começa a se sentir extremamente abandonada. Às vezes a mãe tem que trabalhar muito, às vezes a mãe está sozinha, é uma mãe que cuida da filha sozinha, então ela precisa de trabalhar e deixar com uma outra pessoa. E a criança sente essa falta, então ela sente o abandono. Apesar dela não saber o que é um abandono, é a sensação que ela tem, e isso fica marcado no sistema nervoso dela. E ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tendo outras relações, e ela começa a sentir sensações novamente com outras pessoas de abandono. Ela sente que as pessoas abandonam ela, e ela vai vivendo. Aí ela começa a parte da adolescência, tem os primeiros relacionamentos, e ela vai sentindo novamente a sensação de estar sendo abandonada. Imagine que tem o primeiro trauma lá embaixo, aí ela vivencia situações semelhantes, aí acontece novamente a dor, a sensação de ser abandonada, aí ela tem outra experiência e vai cada vez mais, ela vai colocando, imagine um monte de prateleiras. Essas prateleiras são dores que vão gerar com o tempo traumas, e vai. Aí ela começa a se relacionar mais jovem, fica 1 mês, 2, 3 meses, 5, 6 meses, aí o parceiro pega e
sem mais, sem menos, abandona ela. Aí ela entra em outro relacionamento, acontece a mesma coisa, depois vai lá e casa, acontece algumas situações, ela começa a viver bem, aí passa 1 ano, 2, o parceiro vai lá e abandona, e assim vai acontecendo. Então, são coisas que vão, tá vendo? São retraumas, entre aspas, né? Que vão acontecendo, e essas dores vão ficando uma em cima da outra. E chega um momento que ela pode não suportar mais. Aí, isso explica porque um dos motivos pelos quais algumas pessoas continuam em relacionamentos nocivos, uma das explicações coerentes é os ganhos indiretos. Por exemplo, vamos colocar o exemplo dessa mulher que quer muito se sentir, quer muito ter atenção, quer se sentir aceita, quer ter alguém próximo e tá lá. Ela precisa. Aí ela entra no relacionamento agora que o cara não trata ela bem e não dá carinho, não faz, mas ele tá próximo. Ele tá próximo. Tá lá próximo dela. E a sensação de ela não quer sentir a sensação de ser abandonada. Então, mesmo que o relacionamento está ruim, a pessoa está próxima. Então, ela não vai entrar em contato com aquela dor lá infantil que foi lá que aconteceu lá na primeira infância, que foi sendo cada vez mais colocada outras dores, não, a mesma dor, mas só que com outras pessoas. A dor relacionada ao abandono, mas só que ela teve várias experiências que foi gerando dores sucessivas. Aí, para ela não sentir essa dor, ela não sabe, eu estou levando ao ponto aqui que a pessoa não sabe. No geral, as pessoas não sabem que tem ganhos secundários. Aí elas não entendem por que continuam em algo ruim, mas só que ela não consegue sair. Ela quer, mas só que ela precisa ficar. Ela quer, na verdade, os ganhos indiretos fazem ela querer aquela situação mesmo sendo ruim, mas ela precisa de algo diferente para se libertar. Mas a força do ganho indireto ali é tão grande que ela fica presa. E como ela nem sabe que ela está no ganho indireto, ela continua. É só você imaginar, um peixe não sabe que está dentro d'água, porque ele nunca saiu da água. Então ele continua lá como se nada tivesse acontecendo, porque é o habitat natural dele, ele nunca saiu de lá, então ele não sabe que está na água. Então, para a pessoa entender que ela tem um ganho indireto, ela precisa de sair de dentro da água. Ou seja, ela precisa de tomar consciência que ela tem um ganho indireto. Isso precisa vir a nível da consciência, porque senão ela fica repetindo situações que vai cada vez mais validar esse ganho indireto, e ela vai ficar lá. Às vezes o relacionamento está ruim, está pesado, está sendo abusivo, e a pessoa continua, é agredida, continua. Porque o ganho indireto, ele está lá, mas só que a pessoa ela não tem consciência. Essa é a grande sacada. À medida que se ela tomar consciência, vai começar a ser tratado. À medida que vai sendo tratado, o ganho indireto não faz mais sentido existir. Aí ela pode caminhar para a vida, ela pode ir em direção a um relacionamento que vale a pena, ela pode seguir em direção a uma vida que ela merece. E não essa vida que é uma vida aprisionada. Quem vive nos ganhos indiretos vive uma vida escravizada, vive uma vida muito aquém da vida que ela poderia viver. Porque, igual nesse caso que eu dei do exemplo da mulher, ela continua, se ela não tomar consciência desse ganho indireto, se esse relacionamento termina, ela vai buscar outro para sentir novamente a sensação de estar, de ter atenção. Porque lá na primeira infância ela foi abandonada, se sentiu abandonada, aí ela foi vivenciando situações que novamente a dor do abandono veio e gerou um abismo emocional. Aí ela busca um relacionamento para tampar esse buraco, o que não funciona, o que vai gerando ainda mais poder para esse ganho indireto, e ela fica cada vez mais aprisionada. Aí ela está dentro de uma gaiola e não sabe que está. Mas como tem um ganho indireto, que é o contato, alguém está próximo, não saiu, não abandonou, ela continua lá. E os ganhos indiretos é coisa de humano. Eu dei um exemplo de mulher aqui, mas pode acontecer com homens também. Pode acontecer tanto com homem quanto com mulher. Pode acontecer, por exemplo, de um homem, na sua primeira infância, se sentiu rejeitado. Por exemplo, o pai era caminhoneiro, por exemplo, e ele ficava muito tempo fora, a idade da criança tinha média de 2 anos, mais ou menos. Aí ele sentia a necessidade do pai, entretanto, o pai estava ganhando o pão de cada dia para trazer para casa, mas a criança não vai entender isso. Para a criança, o pai é o pai, a mãe é a mãe, ela precisa dos dois. Mas
na psique dela, no processo de desenvolvimento dela, é encarado como uma rejeição. Então, ela se sentiu, o pai não a rejeitou, entenda, mas ela se sentiu, é diferente, ela sentiu sensações, ela não sabe que se sentiu rejeitada, mas a psique, as sensações que ela teve foi de rejeição. Aí ela vai crescendo, e ela vai tendo situações, vivenciando com pessoas, à medida que ela vai tendo 5, 6, 7, vai crescendo, e vai tendo situações, fatos e sensações que geram novamente essa sensação de rejeição lá da primeira infância. Então, já tem aqui uma dor, aí essa mesma dor agora tem mais uma gaveta, aí ela vai vivendo mais um tempo, começa os relacionamentos, começa a ter relações com mulheres, mesmo na adolescência, e rapidamente parece que as pessoas a rejeitam, e vai tendo um relacionamento, aí vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tendo uma relação quando ela é mais jovem, aí se casa, e ela sempre com aquela sensação de que o outro está rejeitando ela. Às vezes o parceiro está mexendo, a mulher está mexendo no celular e está falando com ele sente uma sensação como, pô, está me rejeitando mais uma vez. De maneira inconsciente, um gatilho é ativado e a pessoa se sente rejeitada. Se ela não tem consciência disso, o que ela pode querer fazer? Qual seria aí o ganho indireto? Ela vai fazer de tudo para não ser rejeitada. Vai tentar agradar, vai tentar a aprovação de todos, porque para ela sentir rejeitada novamente, vai ativar a dor da rejeição. Então, um ganho indireto aí, que ela tem aqui, poxa, eu sou aprovado. Então, mesmo eu nessa vida que talvez não é a melhor, pelo menos eu não estou sentindo a rejeição, e eu estou sendo aprovado. Isso a pessoa não processa de maneira consciente, tá? Eu só estou dando um exemplo, o que acontece para a pessoa se manter em algo ruim, mesmo sendo péssimo. Mas só que a dor de encarar o ganho indireto é muito maior do que a dor do momento que ela está vivendo, da situação que ela está vivendo. Então ela acaba ficando naquela situação, naquele momento, mesmo sendo ruim. Mas aí, assim como no caso da mulher, no caso do homem, quando ele toma consciência disso, ele começa a tratar, o ganho indireto não tem mais motivo para existir e a pessoa segue para a vida. Muitos relacionamentos não andam porque ambos muitas vezes estão nos ganhos indiretos. Eles não conseguem ter um relacionamento real. Os ganhos indiretos substituem o ganho real. Os ganhos indiretos substituem um ganho real. Muitas vezes, os casais poderiam ter uma comunicação eficiente, muito eficiente. Entretanto, por questões de ganhos indiretos, a comunicação ela fica um pouco cheia de ruídos. Porque imagine só, um homem que tem um ganho indireto, que tem uma necessidade de aprovação, e a mulher que tem um ganho indireto, que tem uma necessidade muito de atenção. Eles vão fazer de tudo para não se sentir rejeitado e nem abandonado. E tem tipos de ganhos indiretos também. Tem um ganho indireto relacionado à inocência. A pessoa sempre se coloca numa posição de inocente, para não se responsabilizar pela própria vida. Então ela fica lá sempre inocente em relação ao pai, inocente em relação à pessoa, está sempre tentando buscar uma maneira de se sentir inocente, porque ela está num ganho indireto. A vingança também é um outro tipo de ganho indireto. A pessoa pode dizer que um filho foi abandonado, o filho foi rejeitado pelo pai, não estava presente, não teve o pai por perto, e o pai não ganhou uma quantidade de dinheiro considerável, ele passou muita dificuldade. Aí esse filho cresce. Aí esse filho ganha dinheiro, aí como uma maneira de vingar-se, agora eu cuido desse velho. Agora eu tenho dinheiro, ele não me rejeitou, mas eu vou cuidar dele só para eu provar para ele que eu sou melhor do que ele. Você entende? Isso é um mecanismo de defesa. É um ganho indireto que a pessoa tem para não lidar com a própria dor. Mas enquanto ela fica alimentando o ganho indireto, ela não é livre. Não é livre. Aí vive uma vida aprisionada em ganhos. Tem
tem um grande, como se diz, tem um grande jantar no local super luxuoso esperando por ela, e ela prefere comer sempre no cortiço. Você entende? É isso que os ganhos indiretos fazem com a gente. A gente tem uma vida extraordinariamente boa ali na frente e a gente fica preso numa vida mais ou menos. Mas o foco aqui é o relacionamento. Então, o casal tem tudo para ter um relacionamento potente, maravilhoso. Isso não quer dizer que não vai ter um conflito, uma dificuldade um momento ou outro, porque vai ter, porque faz parte, mas eles vão saber resolver isso com muita inteligência emocional, com uma capacidade de resolução considerável, que resolve mesmo, de verdade. No próprio curso mesmo, o nosso próprio curso Decolando Relacionamento, que agora as inscrições já estão encerradas, tem um módulo e tem uma aula específica para tratar conflitos, para lidar com conflitos de maneira inteligente. Os conflitos não são para destruir a relação, é um alarme de que alguma coisa está errada, de que alguma coisa não está funcionando e que precisa ser olhada para ser tratada e solucionada e o casal avançar. Se há um conflito, há alguma coisa que não está sendo resolvida, não está sendo vista. Se essa coisa for vista, encarada de maneira adulta e for solucionada, o conflito se torna o quê? Mais um nutriente para o desenvolvimento do relacionamento. Agora, se ela é colocada de lado, o que vai acontecer? Mas quando os casais estão num ganho indireto, não resolvem. Já viu aquelas pessoas que começam a conversar sobre questões de relacionamento, uma vira a cara, outra sai e deixa o outro falando sozinho. Aquela pessoa que não quer, não, depois a gente resolve isso, não dá. Aí passa um mês, 2, 3, aí esqueceu. Aí acontece um outro problema, depois a gente resolve. E vai acumulando um monte de situações. O ganho indireto impede que a gente se autorresponsabilize pela nossa própria vida. E casais, os pares que não se autorresponsabilizam pela própria vida, vão viver relacionamentos infantilizados e relacionamentos nada saudáveis. Porque se o adulto não entender que ele é um adulto, ele não tem um relacionamento de adulto. E há muitos adultos revivendo traumas, dificuldades da infância nos seus relacionamentos atuais e se relacionam com atitudes infantis. Crianças não resolvem conflitos. Crianças geram mais conflitos. Crianças não encaram a realidade, elas vivem num mundo de ilusão. Crianças olham para a vida achando que a vida e o relacionamento em si é uma coisa muito difícil e é impossível de ter um relacionamento de qualidade. Adultos olham, é desafiador sim, mas nós damos conta. Você entende? É diferente. A forma como um adulto encara o relacionamento é totalmente diferente da forma como uma criança se relaciona com a vida. Quando uma criança está nessa idade, está tudo bem ela ser assim, porque ela está num processo. Agora, um adulto continuar assim, é preciso olhar para esse passado, ainda que doa e vai doer, mas é através de tratar a dor que a recompensa vem. Se eu evito constantemente e nego a dor me aprisiona. E eu vou vivendo de ganhos indiretos e não soluciono nada. E vou vivendo aquele relacionamento mais ou menos. Aquele relacionamento que não favorece a mim e nem ao meu pai. Aí eu fico lá, nossa, quantas pessoas têm relacionamentos interessantes, né? E eu não tenho. Mas por que será? Me fala vocês, o que vocês acharam até aqui desse papo? O que vocês tiraram? Quais conclusões tiraram? Me ajuda aí. Traga aí para mim alguma pergunta. Faz alguma colocação. Vê se o que eu falei fez sentido. Vocês se viram em alguma situação? Ou pensaram em fulano X ou Y? Como que é para vocês saber disso? Vocês já tiveram contato com esse conhecimento? Me diga aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou procurando ser mais objetivo possível nas lives para poder deixar as pessoas perguntarem e assim tirando dúvida e gerando uma interação, entendeu? Porque senão eu fico aqui falando e não sei das dúvidas das pessoas que estão vendo e como que eu vou respondê-las, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tem alguma coisa? Não, né? Então, se não tem dúvidas, eu vou entender que está tudo solucionado,
Tá tudo 100%, não temos dúvida. Isso, eu peço para as pessoas que são nossos seguidores ativar a notificação para receber, né, a live. Ok, estão me instruindo aqui a ativar as notificações para quando a live for feita, você ser notificado, receber, para você poder não perder. E todas as lives pode fazer comentário que a gente vai estar respondendo. Isso, e todas as lives podem colocar comentários que a gente vai responder. A gente vai procurar fazer lives mais objetivas, mais diretas e dar espaço também para as pessoas compartilharem, tirarem dúvidas, tá ok? Então, se não há mais dúvidas, mais questões a serem colocadas, eu não vou me delongar muito, só vou concluir aqui. A gente começa aqui na vida, para a gente seguir, aqui é a nossa origem, e a vida está aqui. Se eu não trato os ganhos indiretos, os meus abismos emocionais, o que vai acontecer? Eu não vou caminhar em direção à vida. Eu vou ficar aqui estagnado. Vou ficar aqui, comendo migalhas. Migalhas e migalhas. Para eu caminhar da minha origem e seguir em direção à vida, eu preciso de olhar para esses ganhos indiretos. Eu preciso de olhar para esses abismos emocionais e tratá-los. Porque, senão, eu vou ficar vivendo uma vida mais ou menos, um relacionamento mais ou menos, enquanto tem uma vida ali me esperando, maravilhosa. Enquanto tem um relacionamento aqui me esperando, maravilhoso. Se eu não olhar para essas questões, eu não avanço. A gente evita, durante a maior parte da nossa vida, de olhar para as nossas dores, porque a gente tem medo, tem um receio de que vá doer demais. E eu estou para dizer para você que vai doer, mas é suportável. E o que você prefere? Continuar vivendo como viveu com o relacionamento que você tem, ou melhorar o seu relacionamento e a sua vida encarando as suas dores, se livrando delas e vivendo melhor? É uma escolha, tudo são escolhas, seja consciente ou inconsciente, são escolhas. Se a gente não escolhe olhar para a gente, e olha só, tem locais propícios para isso. Eu não estou falando para falar com qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que tem habilidade nem competência para tratar isso. Procura um profissional da sua confiança. Procura um psicólogo da sua confiança. Procura um especialista em relacionamentos. Procura, não fica retraumatizando-se. Você tem lá na frente uma vida maravilhosa. Sua vida já está boa, dá para melhorar mais ainda. Se o relacionamento está bom, dá para melhorar mais ainda. Agora, se estiver ruim, já passou do tempo de olhar para si, tratar as suas questões e avançar. Gente, isso não é fraqueza. Entenda, todos temos dores, todos temos complexos, todos temos dificuldades, todos temos limites. Qual a diferença de uma pessoa para outra? É que algumas aceitam que tem isso, aceitam que são humanos, há pessoas que não aceitam que são humanas. Você sabia? Há pessoas que vivem no nível, querendo um nível de perfeição e um nível de vida que é não humano. Olhar para os medos é humano, olhar para as dores é humano. Reconhecer que tem limites é humano. Reconhecer que tem limites é uma coisa humana. Mas se eu insisto em não olhar para mim, se eu insisto em continuar com esses ganhos indiretos, a minha vida tende a continuar como está. Não tem como avançar. Agora, se eu assumo a responsabilidade pela minha vida, dure o tempo que durar, e eu coloco na minha cabeça, chega, eu vou ter um relacionamento dos meus sonhos. O que eu preciso de fazer? O que eu preciso de tratar? Eu vou parar de ficar evitando de olhar para as minhas dores, porque é olhando para elas que eu vou reconhecê-las, e é reconhecendo elas que eu vou começar a tratá-las, e é tratando elas que eu vou me curar. E assim a gente vai no decorrer da vida. Todos temos essas questões, mas as dores não são para nos matar. As dores são para nos mostrar a nossa força. A gente conseguiu chegar até aqui, então dá para a gente avançar mais. E das dores tem recursos, você sabia? Se você tem dores, você também tem recursos. Mas só que as pessoas, quando elas não têm consciência das suas dores, dos seus ganhos indiretos, elas vivem nas dores, elas vivem conduzidas pelos traumas, pelas dificuldades. Quando elas entendem e encaram, pode doer, mas ela vai ser curada pouco a pouco e ela vai tender a viver mais e melhor. Porque nós merecemos uma vida boa. Quem não merece?
mas temos que lutar por isso. Temos que olhar para a gente de maneira nua, no sentido metafórico, na frente do espelho e fazer uma autoanálise. Como que está a minha vida? Como que está meu relacionamento? Como que está minha sexualidade? Como que está minhas finanças? Como que está minha carreira? Se não está bom, por que não está bom? O que está acontecendo? E não é mudar tudo de uma vez. Isso, coloque a prioridade. Mas não fique esperando que aconteça um milagre. Não fique esperando. Milagres acontecem? Ok. Mas se eu fosse você, eu não esperaria um milagre. Um milagre é você quem vai fazer com as suas atitudes, com o seu modo de pensar. O que está te bloqueando, o que está te impedindo de ter o relacionamento que você quer, não é o seu par. É a sua mentalidade, a sua imagem mental que você cria a respeito de relacionamento. É os seus ganhos indiretos, são os seus ganhos indiretos. É os traumas recorrentes. Porque algumas pessoas falam que não tem traumas, que não tem dores. Mas todos temos dores, todos temos traumas. Mas quando uma pessoa tem trauma, por uma questão de autodefesa, o cérebro apaga, ele está lá, continua agindo, mas apaga. Ainda mais se for, quanto mais jovem for a criança, onde aconteceu o trauma, acontece um apagão mesmo. Porque a dor é tão grande que acontece para nos proteger, mas está lá, a gente não esqueceu. Aí acontece uma situação na vida que ressuscita aquele trauma e a pessoa, nossa, eu nunca tinha sentido isso. É porque o trauma estava lá, quietinho. Aí aconteceu uma situação, um gatilho similar ao que aconteceu na infância, desperta. E olha só, eu não estou falando que somos seres totalmente traumatizados e doloridos. Não. Isso não é para ficar chorando e achar que isso é um problema. Não. Porque como eu disse para vocês, todos temos dores. Nós temos alguns traumas, mas eles não são para acabar com as nossas vidas. Não são. Não é. Aconteceram. Se aconteceram, ok. Nós estamos aqui. Agora a responsabilidade de fazer algo com essas questões é nossa. Mas a gente fica procrastinando. Porque a gente fica evitando algo. A gente fica evitando. Mas entenda, isso não é de maneira consciente. São resistências que a gente tem. A gente fica resistindo. Porque a gente, lá tem um bichinho lá dentro que fala, se eu for olhar para esse trem aqui, isso vai doer. E não, melhor evitar. E a gente fica assim. Tá lá o manjar nos esperando e a gente fica aqui fazendo bolinhos de lama numa noite chuvosa. E assim ficam muitos casais. Eles têm a possibilidade e a potência dentro de si de ter um relacionamento maravilhoso, mas ficam aqui num relacionamento mais ou menos. Porque estão presos nas suas dores, estão presos nos seus traumas, estão presos nos seus ganhos indiretos e ficam lá. Ah, deixa assim mesmo, né? Minha amiga também, o relacionamento dela não tá legal. Ah, da minha colega ali também não tá, do meu amigo também não tá. Relacionamento, depois de uma certa idade, depois de alguns anos, fica um tedioso mesmo, né? Fica chato. A gente não quer nem olhar mais pra cara da pessoa. Isso não deveria ser assim, não. Como assim? Quem disse que tem que ser assim? Só porque tem 5, 10 anos, 15 anos tem que ser tedioso, tem que ser ruim. Se os casais não se reinventarem, porque as pessoas mudam, os tempos mudam, claro que vai ficar tedioso, claro que vai ficar chato. Agora, se os casais começarem a ser criativos, começarem a investir no relacionamento, entender que o relacionamento é um ser vivo, que ele precisa de ter tempo investido, que ele precisa de ser olhado, precisa ser cultivado. Não há mágica. A atitude é competência de ação que gera resultado. Se os casais não têm competência de ação, eles não geram resultado satisfatório. E a competência de ação vem do quê? Do conhecimento, do treinamento, da aplicação desse conhecimento, da prática, assim como qualquer profissão. O relacionamento não é diferente, mas só que aí, como a gente vive em tempos líquidos e tempos fluidos, que tudo é descartável, ah, não tá legal? Ah, deixa isso pra lá, não mexe com isso não, deixa desse jeito mesmo. Ah, aí quando chega um tempo que não suporta mais, vamos separar, vamos divorciar. Como se isso não gerasse um dano muitas vezes muito maior. Seria muito mais inteligente, na maioria das vezes, se perguntar, tinha dado certo até agora, por que agora parou de dar certo? Onde foi que nós paramos? O que bloqueou-nos?
Ou o que me bloqueou? Ou o que está gerando todo esse peso na nossa relação? O que está gerando toda essa tristeza? Isso são perguntas inteligentes. A grande sacada não são as respostas. São as perguntas certas e feitas para as pessoas certas. Porque não adianta fazer a pergunta certa para a pessoa errada. Existem 4 tipos de ações que os casais têm dentro de um relacionamento. Tem um problema? Nenhum dos dois percebe. Tem um problema? Um percebe, o outro percebe, mas não faz nada. Tem um problema? Um percebe, mas só que eles buscam e até fazem alguma coisa, mas só que buscam muitas vezes as pessoas erradas. E tem um quarto, que é o que é bem sucedido, que vê que tem um problema e procura alguém que pode ajudá-lo a solucionar. Esses sim avançam. Esses aí são os que fazem parte do relacionamento saudável, próspero. O restante ficam lá, nos seus ganhos indiretos, nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas acusações e ficam culpando o outro. Aí fica naquela atitude infantil lá. Ah, não tá dando certo por causa de você. Ó. Se você não tivesse feito isso, teria acontecido. Aí fica aquela coisa. Você já percebeu que muitas discussões de casais parecem discussões entre irmãos? Nunca chega a lugar nenhum? Até as discussões não é uma discussão de casal. Discussão de irmão é assim, brigou, discutiu, e daqui a pouco, deixa esse negócio pra lá, não sei o quê. Fica aquela coisa que não chega a lugar nenhum. Quando um casal está conversando e querendo resolver algo, eles precisam de resolver. Porque isso vai se acumular. E vai ficar no emocional. E aquilo vai ficar lá. E vai ficar lá. E a depender da combinação dos traços de caráter da pessoa, a depender do tipo psicológico dela, ela pode ser muito emocional, ela ou ele. E quanto mais emocional é uma pessoa, maior a tendência que ela tem de guardar coisas, lixo emocional. Ela vai guardando, ele vai guardando, vai guardando. Aí chega um momento que está um estopim. Aí a pessoa fala uma coisa, aí vem o apocalipse. Não seria muito mais inteligente e sábio começar a tratar essas coisas? Mas não precisa de ser pesado, gente. Não precisa de ser pesado. Pode ser leve. Mesmo que doa, mas depois da dor vai vir a cicatrização. Entenda isso. Assim como a gente tem dores físicas, quando a gente rala o joelho, eu lembro quando eu jogava bola, às vezes acabava com o meu dedão, ou sentava o joelho no chão, ficava todo machucado, aí eu ia para casa, passava metiolate, aí começava a cicatrizar, e eu sentava aquilo na parede de novo e rasgava a casca, eu tinha que passar metiolate de novo, até que chegava uma hora que aquele trem estava cicatrizado. Ficou ali a marca da ferida, mas está cicatrizado. Assim também são as feridas no coração, na emoção. Ela pode cicatrizar, a marca fica, mas ela não mais domina a gente. Agora é a gente que assumiu a direção, mas quando eu deixo as minhas dores assumir a direção da minha vida, o relacionamento vira uma bagunça. Aí eu culpo o outro, eu acho que o problema é o outro. Mas na verdade, se o outro falou alguma coisa e eu me senti mal, a questão não é o outro. Porque se aquilo não tivesse já em mim, não teria doído. É o exemplo que eu dou de mim em algumas lives. Eu tenho uma dor relacionada à rejeição, que eu venho tratando. Estou curado totalmente? Totalmente não, mas certamente hoje eu lido com ela muito mais tranquilo. Eu não acho que as pessoas a todo tempo estão me rejeitando como eu achava antes. Eu não acho que uma simples atitude da pessoa, ela está me rejeitando. Não, eu falo, Jonathan, calma, isso é uma dor primária sua, vamos lidar, eu estou consciente. Então eu lido com ela de uma forma diferente. Você entende? A diferença é essa. Não é que a dor simplesmente vai desaparecer, mas agora eu tenho consciência, eu vou lidar com ela como um adulto, não mais como uma criança, e eu vou dominá-la, e eu vou utilizá-la agora ao meu favor. E dessa dor eu tenho um recurso. Dessa dor relacionada à rejeição, eu tenho um recurso de uma boa capacidade de raciocínio. Eu tendo a ser um pouco criativo. Então eu começo a utilizar mais os meus recursos, ao invés de ficar nas minhas dores. Você entende? Não há mágica, não há super-homem. Se eu consigo, você também consegue. Qual a diferença? A diferença é que eu sei como fazer. A diferença é que eu passei pelo processo. A diferença é que hoje eu estou consciente e eu ajudo pessoas a lidarem com as suas dores, melhorar os seus relacionamentos. É a diferença. Mas eu sou humano igual. Então se eu dei conta, o outro também dá. Qualquer pessoa que senta na minha frente e que me dá o privilégio de atendê-la, eu já parto do pressuposto que ela é um adulto e ela é capaz de superar suas dores. Ela só está precisando de uma orientação e de que algo venha à superfície e ela pouco a pouco possa tratar isso. Você é capaz de superar suas dores, superar suas dificuldades. Você é capaz. Você pode estar tendo dificuldade de lidar com ela sozinho, mas você é capaz. Se você encontra um bom profissional
Se você encontra uma pessoa que, de fato, séria. Mas não procure qualquer pessoa, procure indicações. Hoje a internet está aí para a gente buscar indicações. Pergunte pessoas. Não busque qualquer profissional. Veja alguém que, de fato, possa te ajudar. Procure a pessoa certa. Procure indicação. Quando eu vou procurar alguém, uma das primeiras coisas que eu vou fazer na internet, no geral as pessoas fazem isso, né? Depois eu vou ver se algum conhecido conhece essa pessoa. Depois eu vou procurar se ele tem resultado, se ele tem conhecimento. Aí eu vou lá e procuro. Porque eu não vou colocar minha vida na mão de qualquer pessoa. Eu tenho o privilégio de ter supervisores, porque há problemas que às vezes chegam para mim, que eu não tenho experiência, eu vou numa pessoa mais experiente do que eu para poder ajudar o meu cliente. Mas eu não vou em qualquer supervisor. Eu tenho o supervisor. Uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu sei que é muito mais competente do que eu, uma pessoa que tem 30 anos de experiência, anos-luz. Então eu sento na frente dele e falo bem assim, ó, me ajuda. Porque aí quando eu chegar na frente do meu cliente, eu falo, eu vou saber o que fazer. Eu vou saber como lidar. Isso não é fraqueza, isso é inteligência. Porque saber que a gente não dá conta de tudo também é humano. Eu sei que eu não dou conta de resolver todos os problemas, mas eu sei que existe alguém que já resolveu algo que eu ainda não estou conseguindo resolver. Então eu vou nessa pessoa, vou lá e pago ela e vou lá ajudar o meu cliente a resolver a questão dele. Porque eu não brinco com a vida das pessoas. Quem vem ser atendido por mim, eu não brinco, porque eu não gostaria que brincasse com a minha vida nem com as minhas dores. Então procure um profissional sério, mas não fique acumulando coisas, por favor. Isso te impede de ter um relacionamento de qualidade, uma sexualidade de qualidade. Por favor, você merece ter, de fato, um relacionamento de qualidade. Mas enquanto você não se conhece, é o que eu fico falando constantemente, por favor, busque autoconhecimento. Isso não é coisa de gente viajante, não, que fica lá olhando para cima. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Eu estou falando, você conhece suas limitações, você conhece as suas dores, seus recursos, você conhece os ambientes que te fazem mal. Você sabe o que as pessoas falam com você que ativa as suas dores e no momento você está feliz, no outro você já está assim. Você sabe o que faz seu corpo ficar assim e o seu corpo ficar assim? Você tem consciência disso? Você sabe? Se você não sabe, procura saber. Tem gente que está no relacionamento e não sabe o que quer para um relacionamento. Eu estou me relacionando porque todo mundo está se relacionando. Adultos. Porque é comum, né? É comum todo mundo se relacionar. Mas não é comum todo mundo ter um relacionamento saudável. Isso não é comum. Você é comum? Você é comum? Eu não estou falando que você é melhor do que ninguém. Mas você não acha, e nem melhor nem pior. Nem eu sou melhor nem pior. Nós somos equânimes. Mas o que você acha que você merece? Um relacionamento que você tem prazer na companhia da pessoa, que você se sente apoiado, que você se sente bem, mesmo quando você erra, ao invés dela te apontar o dedo e falar que você é o pior, ou que você não acerta nunca, ou só criticar, ela chegar para você, ok, você errou, mas você já acertou muitas vezes também, né? Então vamos lidar com isso daqui? Eu sei que você falou isso no momento de raiva, eu vou entender que você não falou isso para mim, você falou para você mesmo, e não para mim. Olha, é diferente. Você está com uma pessoa e você se sente conectado com ela. Você está com uma pessoa e sente, cara, eu passaria mais 1000 anos com essa pessoa. Você entende isso? Isso é possível. É possível. Relacionamento não precisa ser esse peso que é protagonizado aí, não. As pessoas falam, relacionamento é tudo chato, é tudo complexo, não dá certo não. Os homens só querem saber de oba-oba, as mulheres só querem saber disso ou daquilo. É um monte de crença limitante, um monte de coisa que impede a pessoa de ter um relacionamento de qualidade. E as pessoas não percebem isso. Aí você vai falar com elas, você é doido, você é sonhador, você é romântico. Então deixa essas pessoas com as crenças dela, mas você que está aqui, eu tenho certeza que por você estar aqui, você tem uma crença de que é possível sim ter um relacionamento saudável e que você merece sim, que a sua esposa merece ser valorizada por você, que o seu esposo merece ser respeitado por você, que você merece estar com alguém que te apoie, que você merece estar com alguém que não é só porque em algum momento você trata ela mal ou ele mal em alguma situação, a pessoa vai tentar fazer alguma coisa para te punir, para te magoar. Isso não é amor, isso é tortura. Você entende? Então, chega dessas coisas infantis. Mas se eu não trato a criança ferida,
se eu não trato esses traumas, se eu não trato esses ganhos indiretos, eu vou continuar tendo esse relacionamento. Eu não vou falar essa palavra aqui não, porque senão vai ficar feio. Mas pense num relacionamento ruim. Multiplica ele por 1000. Assim está a maioria dos casais. E sabe o que acontece? Mantém uma pose de que nada está acontecendo. Aí chega em casa, o apocalipse. Isso não é um julgamento, tá? É uma constatação. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando de evidências, tanto evidências que eu li em livros para fazer os meus trabalhos de conclusões de curso, quanto as minhas práticas, quanto atendendo pessoas, é o que mais se percebe. Pessoas que vivem numa aparência. Sai na rua, parece o casal perfeito, mas chega em casa. Aí eu pergunto, isso é um relacionamento que vale a pena? É uma reflexão que fica. Será que vale a pena viver assim? Mostra uma superfície, mas por dentro é como sepulcro caiado. Está apodrecendo. Aí os danos emocionais vão a perder de vista, traumas são retraumatizados, entre aspas, os ganhos indiretos não aparecem e a pessoa vive uma vida de inconsciência. Sabe qual é o maior pecado de cada par sentimental? Viver uma vida inconsciente. É esse que é o maior pecado. Se existe um pecado no relacionamento, é esse. Viver uma vida inconsciente. Quem vive uma vida inconsciente vai ter que se conformar com qualquer relacionamento que vier. Agora, se o casal de fato quer construir um relacionamento top, como dizem por aí, é possível. É simples, mas não é fácil. Mas é possível. É simples porque o conhecimento está aí. A prática está aí. É difícil porque às vezes a gente vai ter que entrar em contato com as nossas dores. A gente vai ter que lidar com coisas que a gente não quer lidar. É possível porque outras pessoas já conseguiram. Então, é simples, não é fácil, mas é possível. Começa aqui. 95% é mentalidade, 5% é estratégia. Se o casal não aprender a ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade rumo ao crescimento, fica difícil de fato. Aí é cada vez mais pessoas reclamando dos seus relacionamentos, achando que vai ter mágica, que vai aparecer um gênio da lâmpada, concedo-lhe 3 desejos. Conserta meu marido. Conserta minha esposa. Faz meu relacionamento ficar perfeito. Isso é uma atitude infantil, apesar de não pensar assim, mas no fundo às vezes pode querer, pode estar esperando, como se fosse. Gente, no mundo dos adultos não é assim que acontece. Se os adultos não decidirem a ter competência de ação e pararem de achar que relacionamento é um parque de diversão, nada vai mudar. Relacionamento não é um parque de diversão. Isso é coisa para criança. Relacionamento é um local para adultos construírem uma vida juntos. 2 vidas se juntaram e elas decidiram, vamos construir algo bacana aqui? Vamos formar uma coisa bacana? Vamos juntos construir um relacionamento que vale a pena? Vamos juntos construir uma família? Vamos juntos comprar a nossa casa? Vamos juntos ter o nosso carro? Vamos juntos, já estão me pedindo para terminar aqui, eu já vou terminar. Vamos juntos cuidar um do outro? Vamos juntos nos apoiar? É uma jornada. O relacionamento é uma jornada. E a jornada tem seus obstáculos. Mas os obstáculos não é para impedir a pessoa de alcançar o objetivo. É para ver se ela de fato quer o que ela está falando que quer. Porque tem muita gente que fala que quer um relacionamento de qualidade, mas não quer. Surge o primeiro obstáculo, desiste, para. E também não tem estratégia, não tem a mentalidade. Aí, sabe o que faz? Separa, vai para um outro relacionamento pior ainda e vai. E não para pensar, na verdade não tem consciência, né? Está inconsciente. Que se ela parasse um pouco e refletisse, ela poderia lidar com as suas questões e entrar no relacionamento de uma forma diferente. Gente, muito obrigado. Ative as notificações para receber de primeiras lives. Ative as notificações para receber de primeiras lives. E sexta-feira vamos ensinar pompoarismo. Pompoarismo para homens e mulheres. Pompoarismo para homens e mulheres. Aí vai ser a minha amada esposa que vai estar aqui, não vai ser eu. Então, chegue, convide mais gente. Convide mais gente.
Eu quero ensinar tudo, mas se tiver pouca gente, eu vou ensinar só o básico mesmo. Se tiver pouca gente, ela falou que vai ensinar só o básico. Então chame muitas pessoas aí, ative as notificações, porque você merece ter um relacionamento de qualidade, uai. Você não é qualquer pessoa, não. Você é uma pessoa importante. A sua esposa é uma pessoa importante. Então invista em relacionamento. E contem com a gente. Um abraço.